Questão de número 11 da nossa lista, vamos juntos, vamos lá. Ela diz assim: uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma das 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado. E aí você já observa que estamos diante de um conjunto apresentado na forma de um rol. Vejam que são valores quantitativos, são valores numéricos e estão em ordem crescente. Então já temos aqui diante de nós um rol. Com referência a esses dados, julgue os itens seguintes. A mediana do conjunto é igual a quanto? Vamos descobrir, ok? Vamos descobrir quanto vale a mediana deste rol. Então não tem segredo. Vamos só repetir aqui os elementos do conjunto. 1, 2 e 2. O elemento 3 aparece 1, 2, 3 vezes. O elemento 4 aparece 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Se quiséssemos saber a moda desse conjunto, a moda é o elemento que mais vezes aparece no conjunto, já mataríamos de cara que a moda é igual a 4. Mas queremos saber quem é a mediana desse conjunto. Ora, para sabermos a mediana de um conjunto apresentado na forma de rol, conte primeiro quantos elementos nós temos nesse conjunto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 elementos e 11, obviamente, que é um número ímpar. Isso interessa para nós, professor? Sim, interessa. Lembrem-se que na questão anterior trabalhamos para cálculo da mediana de um conjunto que tinha 6 elementos, um rol com 6 elementos. Era um número par. Nós vimos como é que fazia. E no caso de um número ímpar de elementos? Quando o rol tem um número ímpar de elementos, significa dizer que existe uma única posição central nesse conjunto. Só existe uma posição central nesse conjunto. Ora, quando o rol tem poucos elementos, como até aqui, 11 elementos, não é tanto assim, dá para você, na hora da prova, usar um truque para ir mais rápido. Você põe um dedinho aqui no primeiro elemento do rol e um dedo no último elemento. E aí você vai dando saltos sucessivos para o centro. Sempre de forma conjunta. Avança uma casa com um dedo, recua uma casa com o outro. E assim vai. Próximo salto. Avança uma casa, recua uma casa. Próximo salto. Avança uma casa, recua uma casa. Próximo salto. Avança uma casa, recua uma casa, e aí você percebeu que quando você der o último salto para o centro, os seus 2 dedos irão se encontrar sobre o mesmo elemento. Vejam, sobre o mesmo elemento. Este, portanto, é o elemento que ocupa a posição central do conjunto. Ele já é a nossa própria mediana. Mediana é igual a 3. Pode verificar, vejam, quantos elementos ficaram à esquerda da mediana? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Quantos elementos ficaram à direita da mediana? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Não resta dúvida, a mediana do conjunto, de fato, é igual a 3. Vamos marcar certo para o texto da questão número 11, ok? Professor, aqui deu para usar o truque de aproximar os dedos para o centro, porque era um número pequeno, relativamente pequeno de elementos. Mas se fosse um número absurdo, 77 elementos, como é que eu saberia exatamente, sem ter que usar o truque dos dedos, como é que eu saberia qual dos elementos ocuparia a posição central? Então vamos lá. Quando o rol tem um número ímpar de elementos, só existe uma posição central nesse conjunto, e esta posição central é identificada por meio da conta n mais 1 sobre 2. Repare bem, aqui é a conta para identificar, não é o elemento da mediana, mas sim a posição central do conjunto. Ora, esse conjunto tem 11 elementos. 11 mais 1, 12. 12 dividido por 2, 6. A sexta posição central
a sexta posição desse conjunto é a única posição central. Aí você vem em conta. Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. Quem é o elemento que ocupa a sexta posição? É o elemento 3. O elemento que ocupar esta posição central, ele será a nossa mediana. Neste caso, mediana é igual a 3, ok?